E não é isso que a geriatria trata. A geriatria não trata de aumentar a duração da vida das pessoas a qualquer custo. A geriatria e a gerontologia tratam, na verdade, de fazer com que, pelo máximo de tempo possível, a gente possa dar uma vida de qualidade para as pessoas. Né? E quando isso não for mais possível, que a gente então possa cuidar das pessoas com compaixão e com dignidade e permitir que o que tem que ser, na hora que tem que ser. Certo? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Ana Lúcia Melo Franco e a diretoria da CODEPS o convite de estar hoje aqui. Eu quero começar a minha contribuição hoje aqui citando um verso da Cora Coralina, grande poetisa brasileira, goiana, doceira de profissão, que viveu 96 anos e publicou o primeiro livro aos 76. Eu acho que esse versinho da Cora explicita a intenção desse encontro. E diz assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, o outro versinho da Cora diz: o que vale na vida não é o ponto de partida, mas sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. E o terceiro versinho inspirador, entre lindos outros, é: o saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Então, eu, dessa forma, quero acentuar que a nossa construção enquanto sujeitos, a nossa construção singular da nossa subjetividade, ela se faz toda referida ou causada pelo contexto social que a gente vive. Então, a gente considerar onde a gente vive é determinante para a gente poder perceber a influência desse universo cultural na nossa construção psíquica. Por isso, eu quero contextualizar o nosso país, o Brasil, que, como a maioria dos outros países do nosso planeta, registra o envelhecimento da sua população. A expectativa de vida dos brasileiros é crescente e hoje está em torno, a expectativa de vida média do brasileiro e da brasileira gira em torno de 73 anos, sendo que nos países desenvolvidos ela gira em torno de 80 já. Desde os anos 70, nós observamos que a taxa da natalidade vem diminuindo no nosso meio e no mundo ocidental, em consequência da entrada das mulheres no mercado de trabalho devido ao advento da pílula concepcional no final dos anos 60. E com o avanço também da biotecnologia, desse imenso aparato que o Sérgio já comentou, do desenvolvimento da biotecnologia, trazendo uma indústria com recursos que nos propiciam a sobrevida, principalmente no campo da cardiologia, e muitos dos nossos pais morreram infartados, sem possibilidade de socorro, e hoje em dia, cada vez mais, a gente tem a possibilidade de se revascular e viver mais. Consequentemente, toda a constelação familiar, das relações dos avós, das avós, das relações entre as gerações,
foi mudando e vem mudando cada vez mais. Com isso, inclusive, a gente vê até um movimento muito recente, atual aqui no Brasil, que é a campanha, e até em instância jurídica, da extensão da capacidade útil de trabalho de profissionais liberais, de profissionais públicos, que vão poder, a curto prazo, trabalhar até os 75 anos, que é a compulsória vem sendo até os 70. Mas, com toda a longevidade e o aumento da expectativa de vida, esse é um movimento muito interessante da gente ver essa luta pela permanência no mercado de trabalho dos profissionais, no caso, da rede pública de início. Mas, como todos os movimentos na história se dão um passo à frente, dois atrás, um à frente, outro atrás, até que as mudanças se solidifiquem, a gente vê também os passos atrás. E esse passo atrás é que muitas iniciativas nesse bairro de Copacabana, que é esse bairro mais populoso em número absoluto de idosos no Brasil, nós temos aqui em Copacabana, para cada 10 idosos, para cada 10 moradores, 3,3 são idosos. Quando, na maioria dos bairros no Brasil, você tem menos de um idoso para cada 10 moradores. Então, a incidência de idosos nesse bairro aqui é enorme. E a existência de iniciativas para atendimento dessa população idosa também foi grande, mas sofre descontinuidades. Por exemplo, aqui do lado do IBEU funcionava a Biblioteca Municipal de Copacabana. E há 20 anos atrás, essa Biblioteca Municipal de Copacabana tinha um núcleo de terceira idade muito funcionante, muito interessante. Os aposentados vinham, tinham atividades, mas essa iniciativa descontinuou. Tem um outro centro de atualização da mulher, que era no posto 6, era o CAN, depois virou, era o centro de atualização da mulher, era no posto 6, depois foi para Ipanema e fechou também. Então, essa luta por maior inserção dos idosos, ela é uma luta, é um movimento, que cada um de nós aqui está convocado a contribuir de alguma forma para que cada vez mais a gente possa ter maior número de centros de convivência, de universidades abertas para a terceira idade. Nós temos hoje no Rio a UERJ, né, com a UNAT. Nós temos um ProAlfa, que é da... Mas é da UERJ. Mas é uma outra iniciativa dentro da própria UERJ, de idosos. Isso, mas só que eu acho que era vinculado de início ao NAD, não? Hoje em dia tem vida própria. Maravilha, porque nos anos 90, a UNAD foi inaugurada em 93. A gente recebia pessoas maiores de 60 anos e os analfabetos podiam ser alfabetizados. E existia também uma iniciação à computação, à informática. Ainda tem. Mas esse programa ProAlfa é 20 anos. Então é esse o movimento, quer dizer, nós podermos, enquanto aqui um auditório de iniciados, contribuirmos para a proliferação desses espaços, que não são suficientes até o presente momento. A gente teria que multiplicar isso na medida em que o crescimento da população idosa é grande. Na medida em que os espaços, os centros de convivência, as universidades abertas, os espaços que poderiam aglutinar idosos maiores de 60 anos, como na UNAT e em outros espaços,
não são suficientes, a gente tem, e a condição humana também encerra em nós, um sentimento de solidão, que é esse sentimento de solidão intrínseco ao ser humano. Ele é mitigado com esses espaços, com essas iniciativas, e quando elas faltam, esse sentimento de solidão se agrava, né? Então, a gente tem que estar muito advertido para saber o momento em que esse sentimento de solidão, que é intrínseco do ser humano, não há ser humano, não há nenhum de nós que não tenha lá seu momento de sentimento de solidão, que é inevitável e é constitutivo, mas que de uma intensidade maior, ele pode ser ajudado, pode ser mitigado. Muito bem. E esse sentimento de solidão, ele é agravado com a maneira individualista que hoje em dia nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade, uma cultura individualista, onde as redes de solidariedade, principalmente nas cidades grandes, elas estão muito ameaçadas. Então, a gente precisa realmente investir muito nesses espaços de interação social, de encontros e de trocas afetivas. Um movimento que procura enfrentar o isolamento dos mais velhos é, como eu já disse, a criação desses espaços de convivência, ou atividades de grupo ou em grupo. E a gente aqui nota, tanto nessa pracinha dos Paraíbas quanto no Posto 6, o encontro, em outras pracinhas do Rio, o encontro de aposentados que vão todo dia lá em busca desse convívio, né? Jogam xadrez, jogam carta, tem pracinhas que já tem aparelhos para ginástica, iniciativa aí do poder público. Mas a gente sabe que a nossa cultura e o nosso país, e a cultura do nosso país e do mundo ocidental como um todo, e em particular aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade balneária, ela cultua o corpo, né? Ela cultua o corpo, o poder jovem é absolutamente cultuado, e a busca dos elixires da juventude eterna são mais do que procurados, né? Não tem nenhum de nós que não queira saber das novidades para nos manter em forma o mais prolongadamente possível, como se houvesse essa poção milagrosa. E há, na verdade, porque o Sérgio já apresentou, um cuidado e uma disciplina cotidiana que é difícil, né? Muito bem. Então, o que a gente observa também, que é difícil, que a gente ouve muito no atendimento na clínica, psicológica, psiquiátrica, psicoterápica, que são variações sobre o tema da clínica psíquica, psicológica, são algumas queixas da falta de lugar do mais velho, da falta de lugar do mais velho que vai ficando muitas vezes isolado, porque os filhos trabalham, porque os netos são jovens e estão inteiramente absorvidos por outros interesses. A mudança muito grande na família nuclear, né, que nós ainda somos de uma geração que pegamos o almoço de domingo na casa dos nossos pais, coisa que cada vez mais está sendo de dificuldade, né, esses encontros de aglutinação. Então, a gente sabe que em outras culturas não é assim. A gente sabe que, por exemplo, na China, o idoso é reverenciado, o idoso é acolhido. Famílias que não têm um idoso, elas adotam um idoso, porque o idoso é tido como arquivo vivo da memória daquele grupo, da memória social. A verdade é que, por mais que a gente esteja vivendo
movimentos em prol de um envelhecimento saudável, a discriminação contra o mais velho é muito grande. A discriminação contra o mais velho é realmente um fato social e que cabe a nós perseguirmos uma melhor inserção desses idosos, de nós mesmos, nos nossos grupos. Então, nesse sentido, a preocupação com a qualidade de vida do mais velho ela é tão grande que em 1999, isto é, há 16 anos atrás, todo ano a ONU tem um tema, né? O ano da infância, é o ano da mulher. E em 99 foi o ano internacional do idoso. E a ONU queria justamente, quer desde então, incentivar a conscientização das populações para o lugar do idoso no nosso mundo. O lema da ONU foi e é exatamente essa frase que o Sérgio citou: adicionar qualidade de vida aos anos de vida que já foram adicionados. Os pontos básicos considerados pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde são a dignidade de condições de alimentação, moradia e saúde, que não é garantido a grande parte dos mais velhos, infelizmente ainda. Participação social maior, independência sempre que possível e busca de uma autorrealização, seja ela da forma como cada um puder, mas sabendo que, como também o Sérgio disse, se você puder dar a volta no quarteirão é bom, se você puder ajudar de alguma forma criativa a algum outro, a algum outro grupo, vai ser bom para você e para esse outro grupo. Mas a questão é, como é que nós, dentro das nossas possibilidades, podemos viabilizar esses pontos, essas metas de qualidade de vida para uma população de quase 210 milhões de brasileiros? Como nos contrapor à nossa ideologia que sustenta o tabu da morte, que evita o confronto com a finitude, a consciência da finitude, que procura não falar que a nossa vida tem a outra face dela, que é a nossa morte. Então, o mundo ocidental, ele realmente evita a consciência e a explicitação da morte, da nossa condição finita. E, na medida em que isso é tão evitado, fica muito difícil a ponto de, em certas situações, as pessoas dizerem, na clínica, inclusive, a gente observa muito isso. A pessoa está indo procurar uma ajuda por conta de perdas, por conta de doenças, por conta de impasses na sua vida. Mas é da maior delicadeza a abordagem desse sentimento de tristeza, de depressão, de angústia a mais. Porque é importante a gente deixar bem claro aqui que é inerente à condição humana a posição depressiva, a posição angustiada, e algum isolamento. Isso é intrínseco à nossa condição. Que a gente pode, para o nosso próprio trabalho psíquico, ou com amigos, ou com grupos de pertencimento, e em última instância, ou em último recurso, na busca de uma psicoterapia, é tentar falar, é tentar dar voz a esses sentimentos que muitas vezes nos oprimem, nos afetam a um ponto em que a gente tem a nossa inserção e a nossa participação na nossa vida grupal e pessoal prejudicada. Então, saber o momento em que meus próprios recursos não estão mais sendo suficientes e em busca de uma ajuda é delicado, mas é possível. Eu acho que cada um, ou com a ajuda, inclusive, de próximos, pode saber até onde pode ir e até onde poderá ter uma ajuda.
Agora, é bom a gente também deixar claro que a gente vive um momento, uma cultura que tende, hoje em dia, a medicalizar os afetos. Então, qual é o limite que é tênue entre você suportar um tanto de depressão, suportar um tanto de angústia, suportar um tanto de dificuldades psíquicas, ou ir em busca de um remedinho, de um ansiolítico, de um antidepressivo, para minorar esse seu sofrimento. Esse limite é tênue, mas a gente também tem condições de se aproximar dele. E a outra questão, que é uma questão assim, quase que epidemiológica, é a questão do estresse da vida contemporânea urbana nos grandes centros, que compromete de início o sono das pessoas. Então, hoje em dia, a gente ouve um número cada vez crescente de pessoas falarem da sua dificuldade para dormir, para ter um sono reparador, né? Insônia inicial, insônia terminal. Eu acordei, mas eu não acordei descansada. Então, isso tudo são questões que falam desse contexto cultural que envolve e implica a todos nós. Então, existem experiências muito ricas em termos de modalidades de psicoterapia. A psicoterapia é mais conhecida e hoje em dia mais incidente, mais acontece, é a psicoterapia individual. Mas houve décadas, como tudo vai mudando nesse contexto cultural, nos anos 70, proliferava no Rio de Janeiro a psicoterapia de grupo. E muito poucas pessoas iam em busca de psicoterapia individual. Você vê que em 40 anos, como isso mudou, né? E como vai mudar. Mas as experiências de grupo, elas são muito ricas também. E muito possibilitadoras. Eu queria contar uma experiência com mulheres octogenárias e nonagenárias que se encontravam semanalmente e que foram podendo, ao longo de 3 anos de trabalho, ir trocando as suas experiências e cada uma pôde vendo como era natural para aquela época da vida aquilo que ela estava vivendo. Isto é, não era só com ela, era com a outra, era com a outra e era com a outra. E isso a gente chama de naturalização do fenômeno, né? Não sou só eu, sou eu e os meus pares. Então, esse trabalho com grupos ou de grupo psicoterapêutico é muito rico e facilitador. Eu queria, então, dar uma parada para a gente tentar ter tempo de poder discutir, conversar aqui, ver o que não ficou tão claro de todos esses pontos que a gente foi levantando e terminar de novo citando Cora Coralina, que nos disse: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, eu queria muito que hoje a gente aqui pudesse, talvez, com os nossos corações tocados por essa possibilidade de estarmos juntos, vocês levantarem pontos e a gente tentar ter essa conversa que é tão oportuna e benéfica. Bom, eu vou passar a palavra direto
né, para as pessoas que estão aqui assistindo aos nossos dois palestrantes, agradecendo a Beth e ao Dr. Sérgio, né, pelo que eles vieram aqui, né, colocar o intuito de, exatamente de despertar, de nos fazer pensar e despertar questões nas nossas cabeças. Então eu vou passar direto a palavra para vocês. Eu acho que a gente não precisa de microfone. Aquela mão de obra vai, vem, vamos tentar sem microfone. Se precisar, a gente abre, tá? Está aberto o debate. Alguém? Aqui que eu vou fazer. Vou pegar alguns pontos assim, que me chamaram, me tocaram mais de perto, né? Algumas coisas que eu percebi nas entrelinhas, por exemplo, para o Dr. Sérgio, né, que lida, né, mais na linha com a questão da saúde física do idoso, né? Que você, Sérgio, pudesse falar um pouco sobre um aspecto que é a resistência, e Beth também, vai pegar no campo dos dois, que é a resistência do idoso a encarar as restrições, né, pelas quais ele começa a passar. Não estou falando de todos, é óbvio, né, mas a gente sabe, a minha mãe tem 92 anos, quer subir no banco que tem centímetros de altura, porque ela acha que ela pode. Coisas desse tipo. E também com relação à medicação, mas estou falando até das restrições mesmo, né, das ações cotidianas de vida, né, esse elemento da resistência. Um outro ponto também que eu quero voltar um pouco para o cenário histórico-cultural, né? Quer dizer, eu quando abri aqui o nosso encontro, eu falei de como as coisas mudaram, né, nesses últimos 100 anos, numa velocidade absurda, jamais vista na história da humanidade. Eu falei que antigamente, né, as famílias às vezes ficavam 3 gerações dentro da mesma casa. Então, a questão do cuidado, né, tanto com a criança quanto com o idoso, é uma questão repartida no ambiente familiar entre aqueles que circulavam no ambiente familiar e que agora não é mais assim. Né? Eu não conheço nenhuma família que tem 3 gerações morando na mesma casa. Isso convoca novos personagens, né, para a organização do setor social no que diz respeito, né, pelo menos aos idosos, no sentido do cuidado que eles necessitam. Né? Há uma profissionalização, inclusive, desse profissional. E o terceiro ponto que eu queria deixar aqui como provocação diz respeito ao momento, né, eu diria que é mundial. Né? Isso foi formulado, verbalizado, né, pelo Lesch, em 1978, se não me engano. Ele cunha o termo sociedade narcísica, né? Ou a cultura do narcisismo. Então, que está espalhada em termos globais. Né? Então, essa sociedade narcísica do culto do corpo, ela automaticamente produz um movimento de exclusão do idoso. Ela não quer saber nada da decadência desse corpo. Ela não quer saber que um corpo pode decair. Em última instância, o que está na linha do horizonte desse movimento é a evitação, é a negação da morte, como a Beth falou. Né? E isso é uma corrente muito forte, porque isso envolve toda uma produção, né, voltada para o consumo. Nós sabemos que nós estamos já no que o Hobsbawm chama de capital tardio, que é todo ele calcado
na produção de bens de consumo, e não importando tanto a necessidade mesma desses bens. Então, eu deixo essa provocação aqui, quer dizer, o que a gente faz nessa cultura tão narcisista, né? O que a gente faz com os nossos velhos? Tranca no armário, joga fora, né? Faz o quê? Bom, deixo por aqui, volta a circular a palavra. Eu posso ir, talvez, respondendo, Beth, e o Sérgio aqui. Eu quero contar uma história, que é uma das histórias mais exemplares e bonitas que eu acompanhei, que eu acho que ela levanta uma questão e tanta. É a história de uma senhora viúva, com 2 filhos adultos, noras, ex-noras, mãe dos netos, noras atuais, toda a rede de detalhes das famílias contemporâneas de classe média. Essa senhora estava morando sozinha, participava de atividades específicas para idosos, como o Centro de Atualização. O Bennett tem um grupo chamado FACE, Faculdade das Ciências da Existência, que oferece cursos e grupos para a terceira idade. Ela participava dos cursos e grupos, passeava com as pessoas, tinha um grupinho de carteado, até que um dia ela tinha 83, luz também, ela caiu e quebrou o braço. E aí ficou, sei lá, 40, 60 dias com um aparelho de gesso, depois mais outros tantos para fisioterapia. E aí ela ficava, por melhores que fossem os filhos, eles trabalhavam e podiam ir ver ela sábado e domingo, um sábado, outro domingo. E ela me procurou e falou para mim: olha, Elizabeth, eu quero ir para uma casa geriátrica. Eu quero ir para uma casa geriátrica, eu estou bem no meu apartamentinho, mas a minha maior companhia, me dizem que não podia mais ir no banco, no Bennett, não podia ir no banco, não podia ir no supermercado, porque estava 2 meses com o braço engessado. A constante companhia dela era a empregada, que viam juntas TV e que faziam o que podiam, mas ela começou a achar que melhor do que aquilo que ela estava tendo era morar numa casa geriátrica. E aí ela tinha informação de uma casa geriátrica no Alto da Boa Vista, que é muito boa, que as pessoas podem entrar e sair, tem uma van que leva para trás aqui para a Zona Sul, para ir no cinema, para ir nos teatros. Eu disse: eu quero ir morar lá. Eu falei para ela: bom, então agora você vai ter que conversar com seus filhos, né, que são presentes, que são amigos. E ela foi conversar com os filhos e eles disseram: não, mãe, a gente não quer que você vá para uma casa geriátrica. E ela ficou muito contrariada, porque ela achava que era o melhor para ela. Bem, aí ela teve uma outra queda de colo de fêmur. E por quê? Porque não podia mais andar de ônibus. O ônibus deu uma freada, ela foi parar lá na frente, vindo à terapia, e aí ela ficou mais 2 meses imobilizada. Ao final dos 2 meses, ela chegou para os filhos dela de novo e disse: eu quero ir para a casa geriátrica, enfim. E aí ela ganhou os filhos dela. E ela ganhou os filhos, ganhou os netos. Um neto disse: minha avó não vai para a casa geriátrica. A casa geriátrica que eu entrei na internet, e assim, muito bonita, muito mesmo. E aí ela ficou uma semana lá, fez uma adaptação de uma semana, os filhos foram, os netos foram, e ela está muito feliz lá. Eu estou trazendo esse exemplo como uma provocação, um depoimento verídico, ela está lá e está bem, e a gente se fala, mas também como uma provocação, porque é um tema muito delicado e polêmico, a determinação de cada um de como é que vai querer envelhecer, né? Como é que vai querer envelhecer com os elementos que tem. E os elementos da história dessa senhora eram elementos muito favoráveis, né?
mas que foram ficando insatisfatórios para ela e ela fez essa escolha. Então eu estou querendo lançar essa historinha que eu acho que ela dá panos para a manga. Aí pede, o governo colocou um montão de exames que a pessoa fica sem saber, com medo de fazer até os exames, porque a gente sabe que esses exames têm efeitos colaterais. Mas se os médicos pedem e pagam vários remédios, porque colesterol, glicose, problema de depressão, problema vários, intestino irritável, um monte de coisa, a gente nem sabe de onde vem surge tanta doença, tá? Então você tem que tomar aquele catatal de remédio, fazer aquele catatal de exames, tá? E isso, você tem lugar que parece que é mesmo uma fábrica, tome de exame, você faz, será que é preciso? Tem vezes que a pessoa até se nega de fazer, porque, pô, eu fiz esse exame há pouco tempo. Como lidar com esse tipo de situação e que médico recorrer para poder dizer para você, não, será que é necessário tomar aquele monte? Tá? Você mesmo fica se questionando, mas você não é médico. Então você não sabe se você tem que tomar, porque você sabe que tem os efeitos colaterais, né? Um remédio com o outro, mas você tem um médico que te mandou tomar. E fazer os exames. Porque tem problema de olho, quadril, joelho, coluna, não sei o quê. E tome cálcio, tome isso, tome aquilo, você fica perdido no meio de tanta coisa. É isso mesmo. Eu acho que existe existem várias forças, né, atuando nessa situação, né? Primeiro, que tem realmente um fenômeno que ocorreu nos últimos 30, 40 anos, que é o avanço da tecnologia, né? Quando eu me formei em 1981. E eu me lembro que, quando me formei, aí tinha um livro texto de medicina, que era uma Bíblia, era um livro assim, que a gente estudava, era um livro de clínica médica, era um livro americano. E na introdução do livro eu fiquei muito impressionado, porque o livro tinha, naquela época, o livro já tinha 2 volumes, tinha centenas de capítulos. E a introdução daquele livro, escrito por um famoso médico, ele dizia, olha, quando eu me formei, há 60 anos antes dos 30, quando foi, a medicina tinha, o livro-texto era um livrinho de 200 páginas. Hoje a gente tem essa Bíblia, isso foi há 30 anos atrás. O conhecimento médico nos últimos 30, 40 anos, ele aumentou por um fator de 10, 20, assim. Hoje em dia, não só a quantidade de informação é muito maior, como a tecnologia que a gente tem. Há 30 anos atrás, o ultrassom no lugar, ressonância magnética nuclear, essas endoscopias que a gente faz hoje, muitas delas não é. A tomografia ainda é uma novidade. Enfim, tem uma série de avanços tecnológicos na parte de diagnóstico, na parte de tratamento, que não existiam, que não foram surgindo. Então você tem, por um lado, essa tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, de fato. Assim. Ela traz uma série de benefícios para as pessoas. Não tem uma dúvida. Mas esses benefícios têm um custo. Né? E tem um lado, tem um outro lado dessa tecnologia que eu acho que se fala pouco. Porque existe um interesse econômico dessa tecnologia. É claro que existe. Então tem um benefício, sim, tem um benefício. Também tem malefícios. Né? Os exames, por exemplo, a colonoscopia. A colonoscopia é um exame desagradável, caro, pode causar problemas. Assim. É possível você... Dizem que 1 em cada 1000 colonoscopias, pode parecer um número pequeno, mas 1 em cada 1000 colonoscopias você pode ter uma perfuração intestinal. Então você imagina, se você está fazendo milhares e milhares de colonoscopias, hoje em dia no Rio de Janeiro se faz milhares de colonoscopias, você está tendo algumas pessoas com sofrendo perfurações intestinais. Essas pessoas são pessoas que não tinham nada antes de fazer colonoscopia, são pessoas saudáveis. Quando fazer um exame saíram doentes. Então isso é cidade, sim. Que tem um excesso de remédios, tem um excesso de exame de sangue, então eu vejo muito excesso, eu vejo muito exame de sangue que é necessário.
benefício para o idoso, informação adicional que aquilo vai dar, muitas vezes é nula, ou então gera problemas. Já vi gente pedindo dosagens, proposando sem finais, passar a noite falando, gente dizendo no consultório. E eu acho que essa história do seguro-saúde, do convênio, se você ligar para um corretor que pede para fazer o seguro-saúde, qual é a cantada dele? Vai dizer, olha, eu vou te vender o produto que você pode fazer todos os anos que você quiser fazer, no dia seguinte você assinar um contrato. E aí a pessoa senta na frente do doutor, e isso eu vejo todo dia no meu consultório, a pessoa senta na minha frente e o doutor pede tudo. Isso eu ouço várias vezes. Então, por quê? Você tem, por um lado, um interesse econômico de fazer o exame, né? A gente criou da mentalidade das pessoas uma ilusão de que essa tecnologia é mais do que ela realmente é. Também tem isso. Nós criamos na cabeça das pessoas uma ilusão de que essa tecnologia pode qualquer coisa. Mas não pode tudo. Então você combina essas coisas todas e o resultado é isso. É de fato uma situação que eu acho que tem muito desperdício, tem muito excesso. E como é que você pode fazer para combater isso? Antes de eu responder essa outra pergunta, tem ainda a questão das especialidades médicas. Hoje em dia você vai acumulando médicos, você vai acumulando especialistas. Então você vai ter um cardiologista, um ortopedista, vai por aí afora. Então esse modelo, ele até funciona bem quando você está lidando com pessoas que são jovens e são saudáveis. Então uma pessoa que tem dificuldade, não tem doença nenhuma, ela não tem médico nenhum, um dia ela tem uma febre, ela tosse, ela vai para o clínico e descobre que não tem motivo, porque vai catar para ficar boa. Então você tem 70, 80 anos de idade, você em geral tem 5 ou 6 doenças, você tem pressão alta, você tem diabetes, colesterol alto, tem artrose no joelho, você já feito 3 cirurgias. Você tem uma coleção de doenças e uma coleção de médicos. Esses médicos não conversam entre si, não é possível conversar entre si, porque cada um deles está ocupado demais. Então você fica nessa fragmentação, isso é verdade. Não, eu não quero parecer que eu estou vendendo tudo isso, mas a geriatria, na verdade, eu acho que é uma coisa interessante aqui no Brasil, se você compreende um pouco para que serve a geriatria, mas a geriatria serve fundamentalmente para resolver esse problema que você levantou. Não é para fazer as pessoas viverem mais. Não é para rejuvenescer as pessoas. Não é muito comum você vai para uma festa e tal, aí no meio da festa, alguém diz, doutor, o que você faz? Ah, eu sou geriatra. Ah, então eu vou para o seu consultório para você me dar um coquetelzinho para eu não morrer. É isso que você falou aí. Narcisismo e tal. Sim. Então, na verdade, o que a geriatria tem a oferecer é isso agora. Tratar de gente que tem gente idosa, gente que tem muitos problemas de saúde, é melhor se você tem um médico que vai priorizar os problemas daquela pessoa, né, e vai ter uma preocupação com fazer o que realmente é prioritário, o que realmente é importante. E mesmo tem que centralizar um pouquinho, certo? É claro, tem especialista que você tem que ter. A mulher tem que ter um ginecologista. O viado não pode fazer baquecológico, não pode ser um oftalmologista de pessoa. Mas, sim, tem muitos problemas que podem ser tratados por um bom clínico. Você franco, um bom clínico, em geral, não é necessário um bom clínico, em geral, do seu vigor, um bom senso, pode resolver muitos problemas. E eu acho que eu acho que cabe também ao paciente se defender dessa coisa de fazer um exame. Perguntar para o doutor. Né? Eu gosto quando o paciente pergunta, doutor, estou morrendo demais, acho que tem que tomar isso mesmo. Eu gosto quando o paciente diz, doutor, não sei de tudo, não. Eu me sinto muito melhor. E eu, como médico, assim, do ponto de vista do médico consultório e tal, eu também sei que se eu não atender em parte essa exigência de pedir tudo, se eu não pedir alguma coisa que seja que aquela pessoa entenda como algo razoável, ela vai levantar aquela cadeira para procurar o médico do outro lado do
corretor, também tem isso. Certo? Então, eu não vou negar para você. Claro que existe a pressão comercial, assim, de que eu tenho também, eu estou lidando com